Senhor, nós queremos agradecer pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, pela graça e oportunidade que temos de poder nos reunir para estudar mais a Tua Palavra. Rogamos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos edifique e nos mostre o que devemos corrigir à luz da Tua Palavra, nos leve, ó Deus, à santificação, nos tornar cada vez mais a imagem do Teu Filho, e que, ó Deus, esse grupo de estudo possa cada vez mais crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Perdoa os nossos pecados, nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então, eu falei para os irmãos no último estudo sobre o homem, como ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e como ele deveria relacionar-se com Deus, com o próximo, no caso Eva, e depois naturalmente a família, e também depois de relacionar com a criação. Agora nós vamos ver essa imagem de Deus no homem após a queda. O que a queda causou no homem e nas suas relações, tanto com Deus, como com o próximo e como com a criação. E o que isso tem a ver com a santificação? Qual a ligação disso com o nosso andar com Deus? Mas antes de nós falarmos sobre esses aspectos, eu gostaria de mencionar alguns que são importantes. A questão de que a igreja evangélica pouco fala, quase não fala sobre a queda. Nós não temos ouvido muito pregações sobre a queda e seus efeitos no homem. Nós temos ouvido pregações sobre vitórias, sobre conquistas e como fazer campanhas para alcançar certas coisas, mas nós não temos ouvido pregações que falam realmente dos efeitos da queda na vida do homem, na relação dele com Deus. E isso é algo extremamente importante considerar, porque se nós não entendemos como o homem foi criado, o que a queda fez e como ele vai ser redimido através de Cristo Jesus, nós não entendemos nada do Evangelho. Então, quando a igreja deixa de pregar sobre a queda, ela não consegue entender a graça. Ela não consegue entender realmente o efeito da graça no homem e a importância da redenção em Cristo Jesus. Então, com essa importância na nossa cabeça, essa preocupação que nós vamos estudar. Por exemplo, vamos ler lá em Efésios capítulo 2, só para a gente introduzir aqui, Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios capítulo 2, do verso 1 até o verso 10. Eu vou ler aqui, os irmãos vão observando aí os pontos mais importantes para a gente entender o texto. Efésios 2, de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Então, Paulo diz que ele nos deu vida. Paulo está escrevendo para uma igreja, para crentes, ele está escrevendo para ímpios. Então, ele está dizendo, ele vos deu vida, quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a vida foi dada a nós quando nós não tínhamos qualquer possibilidade de obter vida por nós mesmos. E ele diz como que era essa morte espiritual. Ele diz, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então Paulo vai dizer que esses irmãos deveriam compreender o fato de que eles, antes da graça alcançarem, eles estavam mortos em delitos e pecados, e estar morto em delitos e pecados é andar conforme o mundo, conforme o diabo e conforme a carne. Essas três coisas: conforme o mundo, conforme o diabo, os principais e potestades, e conforme as inclinações da carne. E aí ele diz que éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então todos nós, Paulo diz, por natureza, por
pela nossa formação, estrutura emocional, espiritual, a nossa vontade, a nossa razão, tudo em nós, por natureza, inclinava-se, era escravo do pecado. E ele diz, como também os demais, ou seja, aqueles que ainda não foram alcançados pela graça. Mas aí o verso 4 ele vai dizer: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então Paulo diz, Ele nos amou, não porque nós merecíamos, mas por causa do seu grande amor, da sua misericórdia. E ele diz, Ele nos amou quando nós estávamos mortos, não havia nada em nós que o atraísse, não havia nada em nós que pudesse dizer que pudesse constrangê-lo a nos amar, mas Ele nos amou por causa do seu grande amor através de Cristo Jesus. E ele diz, pela graça sois salvos. Mas eu quero destacar aqui o verso 10, vamos lá, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não é produzido por vocês, é presente de Deus, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é da prática da justiça de vocês. Não é pelas obras de justiça que vocês consideram como obras de justiça, para que ninguém pudesse se vangloriar diante dele. Verso 10. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. A imagem de Deus no homem foi desfigurada pelo pecado. O pecado desfigurou esta imagem. Mas agora em Cristo Jesus nós somos recriados nele. Nós somos recriados para andar em justiça, para andar em boas obras, ele diz aqui. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja o contraste que ele está fazendo aqui. No verso 9 diz que não de obras. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo por mérito próprio. Mas nós somos salvos pela graça para viver praticando boas obras. Ou seja, a santidade decorre de uma vida transformada, de uma vida alcançada pelo Senhor. Então Paulo diz, nós somos agora feituras dele. Então qual é o propósito de tudo isso na nossa vida? As coisas que acontecem, tudo que concorre na nossa vida para o bem, conforme lá em Romanos, capítulo 8, a gente pode ver que Paulo fala no verso 28, sabemos que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Paulo diz lá no verso 28, e aí ele vai dizer no verso 29, o propósito, qual é o propósito para o qual fomos chamados? Qual é a razão das coisas cooperarem para o nosso bem? Paulo diz, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. Veja, Paulo está mostrando a nós, tanto em Romanos como em Efésios, juntamos dois textos para dizer uma só coisa. Após a queda, todos estão mortos em delitos e pecados. Após a queda, a imagem de Deus continua no homem, mas ela é desfigurada pelo pecado. Mas, quando alcançados pela graça, esta imagem é progressivamente restaurada em Cristo Jesus. E o propósito de sermos alcançados é que a imagem de Deus em nós seja restaurada para a glória do Deus triuno. Compreenderam? Esta é a razão de todas as coisas que ocorrem em nossa vida, sejam elas boas ou ruins aos nossos olhos, cooperarem para o nosso bem. E o bem é esse. O projeto de Deus é esse, de nos tornar a imagem do seu Filho para a glória dele. Então, irmãos, é isso que eu introduzo aqui para nós compreendermos essa questão da imagem. Agora vou trabalhar aqui com alguns tópicos aqui. O primeiro é o homem antes da queda. Embora eu já tenha falado algumas vezes, já de muitos aspectos, alguns eu vou repetir, outros não.
para a gente poder seguir a sequência aqui do raciocínio. Primeiro, os irmãos, já falei várias vezes, o homem criado à imagem e semelhança de Deus foi criado para glorificar o Senhor, para desenvolver plena comunhão com Ele, e isso era visto na sua relação com a esposa, constituindo com ela ali o que iria constituir, caso tivesse passado do teste, haveria de constituir no jardim ali uma família, o que fez depois da queda, mas no jardim seria uma família perfeita, que se multiplicaria e então constituiria uma sociedade perfeita, que glorificaria a Deus nas suas relações sociais. O homem foi colocado no jardim para guardar e cultivar. Até a ideia é a seguinte: o jardim plantado por Deus no Éden era o lugar mais belo de toda a criação de Deus. Então imagine que o jardim plantado por Deus fosse o modelo perfeito de maravilha, de perfeição, de todas as delícias que pudesse imaginar, de cuidado. E agora o homem, se ele tivesse passado o teste, ele iria multiplicar esse modelo em toda a terra. Toda a terra seria como um jardim. E ele ia imitar Deus, o cuidado de Deus, e iria espalhar isso por todo o Éden. Então, o jardim era o lugar da comunhão, o lugar onde Deus ia conversar com o homem, andar com o homem, desenvolver relacionamento com ele. Mas o homem, infelizmente, ele desobedeceu. E nós sabemos lá em Gênesis 2, versos 16 e 17, quando fala: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí nós temos nessa ordem do Senhor dada a Adão, nós temos uma manifestação de bondade, nós temos um mandamento, nós temos uma condenação e nós temos uma promessa. Vamos ver? Nós temos aí uma manifestação de bondade, nessa ordem de Deus, em Gênesis 2, versos 16 e 17. Nós temos um mandamento, nós temos aí uma condenação, uma penalidade, e nós temos uma promessa. A manifestação de bondade aí: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Isso não é bondade? Pode comer, fique à vontade, é tudo seu, coma livremente. Então nós temos aqui antes da queda, a manifestação da bondade e amor de Deus. Você não tem a manifestação da graça aqui em Gênesis 1 e 2, porque o homem não havia caído. A graça tem a ver com a redenção, mas você tem a manifestação da bondade e do amor de Deus. Ele é bondoso em criar um jardim tão belo, tão cheio de delícias, de maravilhas, e dar ao homem o direito de usufruir de todos esses benefícios. Ele é amoroso no sentido de que ele se relaciona com esse homem, ele tem prazer de estar com ele, ele anda com o homem, ele fala com o homem, ele instrui o homem, ele dá todas as condições para o homem. Então nós temos manifestação de bondade e de amor no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Nós temos aí também, nesse texto, um mandamento: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então a ordem é muito clara: ele não poderia comer desta árvore. Quando a gente vai lá no capítulo 3 de Gênesis, que é já a tentação, no capítulo 3, no verso 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Se você pegar aqui na própria tradução nossa aqui, quando ele diz, a serpente diz: não comereis de toda a árvore do jardim, é a mesma expressão que está no verso 17 do 2, certamente morrerá. Só que no português não traz toda essa ideia, mas no hebraico é a mesma expressão, só com acréscimo: não. A serpente disse a mesma coisa que Deus falou, só que acrescentou um não. Não
morrerás. Então nós vemos que a estratégia de Satanás desde o início é adulterar a palavra de Deus de forma dissimulada, mas mudando o seu sentido, mudando a ordem de Deus, colocando sobre a ordem de Deus um peso aparentemente legalista, extremado, exagerado, para gerar incredulidade, para gerar dúvida naquele que ouve. Mas o que eu quero destacar aqui nesse texto é que há um mandamento de Deus, e o mandamento foi dado para Adão. Para Adão ficou meio estranho, né? Foi dado a Adão essa ordem aqui, e não a Eva. Por quê? Vocês acham que foi feito assim? A ordem foi dada a Adão, não foi dada diretamente a Eva. Não estou dizendo que a ordem não era para Eva, tanto é que ela pecou justamente em transgredir isso. Estou dizendo, a ordem foi transmitida diretamente a Adão. É uma coisa muito importante em toda a Escritura: a autoridade de liderança do homem, mesmo depois da queda. Ele que transmitiu a ordem para Eva, ela é auxiliar dele, ela é auxiliadora idônea, conforme o Senhor disse. Ela não tinha a função de liderar Adão. Quando nós olhamos no capítulo 3, o que aconteceu? Eva liderou Adão. Ela tomou da árvore, deu para eles e ele comeu. Então isso não tem nada a ver com machismo, não tem nada a ver com feminismo, machismo. Isso tem a ver com a ordem harmônica entre as coisas, entre as funções que Deus estabeleceu. Nós sabemos que dentro da Trindade, as três pessoas, elas têm um relacionamento que é chamado na teologia de economia da Trindade, onde uma submete a outra. Nós vemos que o Pai é o que elege, que decreta, o Filho é o que morre pelos eleitos, que paga a dívida, que intercede, que é o Redentor, que é o mediador, e nós vemos que o Espírito Santo é aquele que aplica a obra de Cristo, que regenera, que santifica, que vai levar à glorificação, que inspirou os autores a escrever as Escrituras, que é a Bíblia a espada dele, mas cada um, dentro das suas funções, submetidas um ao outro, não torna um mais importante que o outro, não torna um mais Deus do que o outro, não divide o ser de Deus, apenas são funções diferentes para um plano ser executado com harmonia. Quando nós olhamos dentro do casamento, a função do marido de liderar, da esposa submeter, dos filhos de submeter à esposa e ao marido, ao pai e à mãe, não é no sentido de diminuir a humanidade um do outro, mas apenas de que haja harmonia dentro daquela comunidade, dentro daquele relacionamento, e a base é o Senhor. Então, quando aqui Deus estabelece o homem como líder, quando você vai lá em Efésios capítulo 6, verso 4, diz: e vós pais, pais ali não são pai e mãe, pais eles são os homens. A exortação é ao homem. Quando diz lá honrar pai e mãe nos versos anteriores, aí são os pais, homem e mulher. Mas quando Paulo diz: e vós pais, não provoquei a ira aos vossos filhos, e ele vai então ordenar os pais a liderar os filhos conforme o Senhor requer, ele está dando a ordem aos homens. Na nossa língua não dá para ver isso bem, mas lá é isso. Por quê? Porque a responsabilidade maior é do homem, e Deus não mudou esta função. Então nós temos aqui Deus dando a ordem para Adão, para que ele pudesse transmiti-la a Eva, e assim sucessivamente, caso continuasse. Quando você vai lá no capítulo 4 de Gênesis, você tem, após queda, você tem ali o caso de Caim e Abel, e eles apresentando sacrifício ao Senhor ali.
Agora, diz que no decurso de um tempo eles apresentavam sacrifícios a Deus. Eles adoravam a Deus. Quem é que ensinou para eles isso? Foi Adão que ensinou isso para eles. Apesar do erro dele lá, ele continuou procurando ensinar, embora Caim não tenha aprendido adequadamente, mas Abel era justo. Quando depois que Abel é morto, no capítulo 4, no final do capítulo 4, é dito que Eva teve com Adão mais um filho chamado Sete. E aí então ela expressa lá um sentimento assim, volta lá, vamos ver lá o texto. O capítulo 4 de Gênesis, o verso 1, só para você entender o que eu quero dizer. Gênesis 4, verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela está expressando aqui uma fé. Por quê? Porque Deus havia dito no capítulo 3 para ela que ela seria mãe de filhos. Deus havia dito que dela sairia, da mulher sairia a semente que esmagaria a cabeça de Satanás. E ela aqui, quando tem Caim, seu primogênito, ela se alegra e diz: eu tenho um varão dado pelo Senhor. Aparentemente ela acreditava que Caim fosse a semente dela que esmagaria a cabeça da serpente. Era justamente o contrário. Caim era da descendência da serpente, era do maligno. Mas quando a gente vai lá no capítulo 4 ainda, mas no finalzinho dele, verso 25 e 26, depois que Caim matou lá Abel, depois que os descendentes de Caim se tornam piores do que o próprio Caim, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Veja, ela mais uma vez agora renova a sua esperança, entendendo que Sete seria o descendente dela, que esmagaria a cabeça da serpente. Verso 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor, crer na redenção. Quando você vai no capítulo 5, no versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. O que é a esperança de Lameque? Que Noé fosse a semente da mulher que iria retirar as maldições colocadas sobre eles. Entendeu? E aí no finalzinho do verso 32, verso 31, todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos, gerou 100 anos de Jafé. Termina a genealogia do capítulo 5 com Noé. Aí você vai no capítulo 6, verso 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Veja agora, o texto termina falando de Noé andando com Deus. E aí quando você vai no capítulo 9 de Gênesis, depois do dilúvio, e aí quando Noé chama os seus filhos, amaldiçoa Cã, verso 25, e o verso 26, e ajuntou bem, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Agora Noé abençoa Sem, e diz: bendito seja Yahvé de Sem. Embora Noé não tenha falado de Yahvé, porque ele não conhecia esse nome ainda, mas Moisés aqui registrou para mostrar que é o Deus da aliança que os tirou do Egito, é o Deus que Noé invocou aqui, e dizendo que abençoaria Sem. Quando você vai, o que a promessa diz aqui?
que Deus abençoaria Sem, engrandeça Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Jafé habitando nas tendas de Sem. Aí quando você vai lá no capítulo 11, no versículo 10, fala, são as gerações de Sem. Aí vai falando lá das gerações e tal. Aí lá no versículo 27, são estas gerações de Tera. Tera gerou Abrão, e a Naor e Arã, e Arã gerou Ló. Termina falando de Abraão. E aí o capítulo 12 começa falando o quê? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. E aí de Abraão, Isaac, Jacó, Israel, igreja, Cristo, igreja, nós. As tendas de Sem. Abraão é descendente de quem? Sem. Se Abraão é descendente de Sem, Isaac também é, Jacó também é, Israel também é, não é? Deus falou que através de Noé o que? Abençoaria Jafé através das tendas de Sem, estenderia a tenda de Sem para abençoar Jafé. Jafé são gentios. Aí quando você vai lá para o Novo Testamento, a igreja começou com quem? Com judeu, convertido a Cristo. Mas Jerusalém foi? O topo, a santa semente, Sem. E aí tinha que ser testemunha onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, a tenda, até os confins da terra. Entendeu? Isso não é bonito? Isso aqui é demais. Isso aqui é emocionante ver como Deus governa a história, como Deus faz seu plano ser consumado, como Deus executa a sua soberana vontade revelada nas Escrituras. Então, entendendo isso, irmãos, voltemos agora ao assunto do homem antes da queda, que eu disse que a ordem de Deus tinha aspectos de bondade, de condenação, de promessa. Então a bondade, o amor é de toda a árvore do jardim comerás livremente, de mandamento, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, de condenação, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. O que é essa morte? Eu vou tratar daqui a pouco. E a promessa, se ele não comesse, ele não morreria. Está implícito aí. Agora, que morte é essa que Deus aqui diz? Esta morte, teologicamente, com base na Escritura, ela tem 4 aspectos que são semelhantes entre si, até se confundem, mas tem lá um pouco de diferença. Então, 4 aspectos dessa morte. Certamente morrerás. A primeira coisa é morte eterna. O homem perdeu a comunhão com Deus, tornando-se seu inimigo. Aí tem vários textos que vão comprovar isso. Gênesis 3, 8, 23, 24, Romanos 3, 23. Destituídos estão da glória de Deus. Depois da apostila vocês vão ver os textos com referência a isso. Esta morte é física, porque agora o homem vai experimentar a morte física. Você olhar lá o capítulo 5 de Gênesis, veja que interessante. Capítulo 5 de Gênesis, que é justamente a linhagem de Sete, que é a linhagem santa, da qual vai sair Noé, da qual vai sair Sem, Abraão, Isaac, Jacó e a igreja. Então aqui nós temos no capítulo 5 isso, a linhagem santa. Mas nós temos alguns detalhes na narrativa, na genealogia, só para você observar aí. Eu vou citar alguns versos. Verso 8: todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Depois, aí vai falando, verso 11: todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Aí vai, verso 14: todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. E assim vai. Aí vai discorrendo aí e vai falando, com exceção de Enoque. Depois eu falo dele. Mas ele andou com Deus, verso 24, e já não era porque Deus o tomou para si. Mas os demais vão sendo narrados as suas vidas aqui, quem gerou quem,
E sempre dito no final, morreu, para mostrar o que? A maldição da queda. Depois da queda, a morte física faz parte da existência humana, mesmo para aqueles que andam com Deus. Agora, por que Enoque não passou pela morte? Enoque é daqueles que prefigura o que vai acontecer com os crentes quando Cristo voltar. Quando Cristo voltar, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Isso que é corruptível será incorruptível, isso que é mortal será imortal. Então alguns acontecimentos do Antigo Testamento ocorreram para apontar para essa consumação final, para mostrar a nós, assim como o Senhor Jesus muitas vezes pré-encarnou no Antigo Testamento, para apontar para a sua encarnação no Novo Testamento e também para a sua exaltação. Então isso é para os irmãos compreenderem, mas meu foco aqui é mostrar o que? A morte faz parte agora da existência humana, efeito da queda. O homem não foi criado para morrer fisicamente, foi criado para viver. É por isso que nós não lidamos com a morte. Você pode dizer que está preparado para perder alguém, mas quando morre, por mais bem preparados que estejamos espiritualmente, por mais paz que tenhamos, é lógico que a dor e a tristeza vêm ao nosso coração, porque nós não fomos criados para morrer. Quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, e aí ele esperou Lázaro morrer, e ele chegou lá no pessoal lá que estava no velório, o que ele fez? Chorou muito. E a pergunta é, por que Jesus chorou se ele esperou Lázaro morrer? Se ele disse que ele haveria ser ressuscitado, e tal, ou seja, ele tinha plena certeza que ele é Deus, que isso haveria, até quando ele vai orar, ele diz: Pai, eu sei que o Senhor vai me atender, mas eu faço isso por causa de Deus. E ele faz Lázaro ressuscitar, porque ele chorou por alguém que daqui a pouco estaria com ele. Vai pensar nisso? O que ele disse para Marta quando ela foi ao encontro dele? Que ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus quis mostrar? Primeiro, com a ressurreição de Lázaro, é que ele é a ressurreição. Ali o foco não é a pedra, não é a caverna, nem Lázaro, é Jesus. Agora, nem os seus sonhos, ressuscita os seus sonhos. Ali é uma visão totalmente humanista, um cântico desse. Ali a visão é Cristo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, ele chorou por quê? Porque a morte é efeito da queda. A morte não faz parte da criação original do homem. E ele chora por ver os efeitos que a queda trouxe àquele que foi criado à imagem e semelhança dele. Entenderam? Imagine você, eu sempre uso esse exemplo para tentar exemplificar. Você tem um irmão na igreja, muito piedoso, um exemplo de crente, uma pessoa íntegra, de família, estruturada, aquela pessoa exemplar. Você viajou, ficou fora uns anos, quando você volta, você o encontra usando droga, com mulheres, imagine toda a podridão possível. Qual será o seu sentimento? Tristeza, né? Então, lógico, toda comparação com Deus ela é falha. Mas apenas o seguinte: você acha que Deus não sentiu tristeza no coração pelo erro do homem? Pelo que ele se tornou? Quando a gente olha em Gênesis capítulo 6, não diz que Deus se entristeceu pelo pecado do homem? Deus sente tristeza pela rebeldia do homem, pela sua estupidez, pela desfiguração que a queda trouxe ao homem, por causa da sua rebeldia. Então, quando Jesus chora ali, é um choro de compadecer. Quando ele fala de Jerusalém, de Tiro, de Sidom, de Corazim, ele fala das manifestações, ele fala: se tivesse sido feito assim, há muito teria se arrependido. Quantas vezes Jerusalém quis cuidar de vocês como uma galinha com os seus pintinhos. Mas são expressões de Jesus mostrando o seu sentimento
em relação à rebeldia do homem, rebeldia de Israel com relação a ele. Então, primeira consequência da queda, morte eterna, certamente morrerás, morte eterna, morte física, morte judicial. É a morte judicial por quê? Porque o homem agora, ele é culpado. Culpado. Por quê? Porque Adão representava toda a humanidade. Por um Adão veio a morte. Primeiro Adão veio a morte, pelo segundo veio a vida. Ele é o cabeça, chamado cabeça federal na teologia sistemática. Ele é o representante da raça humana. Então todo homem a partir de Adão nasce morto em delitos e pecados, nasce culpado. Nenhuma criancinha é inocente. Todas as crianças são culpadas. Todos os homens são culpados diante de Deus. Estão debaixo da ira de Deus. Porque Adão nos representava. Segundo e quarto e último aspecto, a morte é espiritual. O homem está moralmente morto. Ele adora a criação ao invés do Criador. Ele é rebelde por natureza, inimigo de Deus. Romanos 5, Paulo diz que ele morreu por inimigos. Então nós, sem Cristo, essa morte envolvia nossa separação de Deus, envolvia agora caminhar para a morte física, a morte judicial, culpa e a morte espiritual. E qual é a boa notícia? É que tudo isso pode ser removido pelo segundo Adão. Vamos dar um intervalo agora. A gente dá um intervalo agora, a gente volta e continua aqui a segunda parte da nossa história. Bom? Passou rápido aí? Pode parar um pouquinho, depois a gente tem essa parte do quarto. Disposição. Nós agora vamos ver o homem, mesmo com a queda. O que a queda fez no homem? Ela desfigurou a imagem de Deus no homem. Agora, mesmo com a desobediência do homem, nós vemos manifestações da graça de Deus no capítulo 3 de Gênesis. Quais são essas manifestações da graça de Deus? Primeira coisa, Deus foi até o homem. Nós vamos lá no capítulo 3, veja lá, vamos abrir Gênesis 3. Verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. Eu pergunto, qual a obrigação Deus teria de ir até o homem, de andar no jardim em busca do homem? Não havia nenhuma razão, não havia nada que o obrigasse a fazer isso. Então o fato de Deus ir até o jardim, andar no jardim, é uma manifestação da graça de Deus. O Senhor vai em busca do pecador. O Senhor Jesus falou isso várias vezes, que Ele veio para salvar e buscar o que estava perdido. Quando a gente vê lá a parábola do filho pródigo, quando o filho cai em si e ele lembra do seu pai, dos servos que trabalhavam para ele, que eram mais bem cuidados do que ele ali naquela situação tão deplorável, e ele diz, então vou voltar para meu pai e dizer, pequei contra o Senhor, contra o céu, não sou digno de ser chamado um dos seus filhos e tal. E aí quando ele está voltando, o pai está na estrada. O pai vai ao encontro dele, corre até ele, o abraça, o beija, manda trocar as suas roupas, colocar sandálias, pôr anel nele, fazer festa para ele, porque esse estava perdido e foi achado. O que é a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida? São 3 parábolas, que é uma só, tríplice parábola, quer ensinar que Deus vai em busca do pecador. A ênfase da parábola não é o filho pródigo, é o Deus, é o Pai que representa o Senhor ali, Ele que vai em busca do pecador. Então nós temos aqui o Senhor manifestando esta graça de ir ao pecador, a confrontar esse pecador,
perguntar o que aconteceu, por que você descobriu que estava nu. E aí então, essa é a primeira manifestação de graça, da graça do Senhor. Segunda manifestação que nós vemos é a promessa da mulher ter um descendente que esmagará a cabeça da serpente, que é o ponto mais alto do texto, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, é falado aqui a serpente, entre a tua descendência e o seu descendente, e este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa promessa dessa semente da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente, ela percorre toda a Escritura, e é essa promessa desse Redentor que faz com que os homens como Abel, Enoque, Noé fossem salvos, porque creram nessa promessa redentora. Nós vimos agora há pouco alguns textos que eu citei que demonstravam que eles criam nessa promessa de redenção. Então esse é um segundo ato de redenção da parte de Deus, de ação graciosa do Senhor. O outro aqui nós vemos também o fato da mulher ser mãe. O verso 16: e a mulher disse: multiplicarei sobre nós os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então nós vemos aqui que Deus, apesar do pecado da mulher, Deus abençoa ela no sentido de ter filhos, multiplicando as suas dores. Sabemos que após a queda, mulheres podem ficar estéreis, mulheres podem morrer no parto, como efeito da queda. Uma coisa interessante, existem efeitos da queda que não são efeitos morais. Por exemplo, a genética humana foi afetada pela queda. Então, defeitos genéticos ocorrem após queda. Pessoas podem nascer com problemas. Tem uma família que eu conheço em Goiânia, que toda a família tem a mão mirrada. Todos eles são crentes. É genética da família deles, é genética. Todos eles nasceram com esse problema genético. Isso é efeito da queda. A pessoa nascer com algum problema físico decorrente da sua árvore genealógica, lá, da carga genética que ela tem, isso tudo é efeito da queda. Isso não é pecado, isso não é maldição, não é ter passado, não tem que fazer quebra de maldições porque ele está desse jeito, não tem nada disso. É por causa dos efeitos da queda. Então é possível mulheres não poderem ter seus filhos, não porque ela é pecadora, não porque há uma maldição sobre ela nesse sentido, porque é efeito da queda sobre a mulher. Então isso que é dito aqui é consequência da queda, da desobediência de Adão e de Eva, e que agora isso se multiplica na realidade humana. Tanto, por exemplo, maldita é a terra por tua causa. Nós temos problemas climáticos, problemas da natureza devido à queda. Então nós temos que diferenciar efeitos da queda no sentido físico, materializado, vamos dizer assim, de questões espirituais. Efeitos da queda no sentido espiritual é que o homem está morto em delitos e pecados. Ele é rebelde, culpado, separado de Deus. Então isso de fato tem a ver com a sua vida moral, a sua razão, a sua vontade, as suas emoções foram completamente afetadas pelo pecado. Mas o homem não é tão mau quanto poderia ser. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas outra coisa, manifestação da graça de Deus. Nós vemos aqui depois o Senhor fazendo uma vestimenta para ele, verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, os vestiu. E aí então, Palmer Robertson vai dizer que aqui a Deus mantém a sua aliança, mas agora tem sangue. Ele mata um animal para vesti-los, apontando para a justificação em Cristo, porque em Cristo somos justificados. E Paulo diz em Romanos 5 que nós temos paz com Deus. E paz com Deus é o que? Relacionamento restaurado. Nós éramos inimigos de Deus, nós odiávamos a Ele, odiávamos o Senhor, nós estávamos separados da sua glória, mas em Cristo Jesus nós fomos reconciliados. Paulo diz em 1 Coríntios, reconciliados,
justificados, nós temos paz com Ele por meio de Cristo Jesus. Então essa vestimenta aqui, ela aponta para a redenção, ela aponta para uma redenção que vem de Deus. É Deus quem faz a vestimenta, é Deus quem veste o homem, é Deus quem prepara, é Deus quem mata o animal. Há um texto lá em Gênesis 15, quando Deus vai confirmar a aliança com Abraão, e aí ele fala lá em Gênesis 15, vamos lá, abrir. Tem que mostrar, vamos lá. Gênesis 15, a partir do verso 12, diz que caiu um profundo sono em Abraão, e grande pavor, cerradas trevas acometeram e tal. O texto vai descrevendo. Aí diz aqui mais à frente que Abraão, ele teve que cortar, dito antes, aliás, que ele teve que cortar, aqui no verso 10, e tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, ele expôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então diz que Abraão, por ordem do Senhor, partiu os animais em vários pedaços ali. E aí, aqui mais à frente aqui no texto, deixa eu ver aqui onde é o verso que vai falar isso. Verso 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Aqui é uma coisa fantástica. Os reis antigos, quando eles iam fazer uma aliança, eles partiam os animais em pedaços e passavam com fogareiro no meio, para dizer o seguinte: quem quebrar esta aliança vai ser despedaçado como esses animais. Deus mandou Abraão despedaçar os animais, e ele, o próprio Deus, passou no meio. Ele assume as maldições da quebra da aliança. Ele se fez maldito em nosso lugar. Isaías 53, as nossas transgressões, as nossas iniquidades o moeram. Entendeu? Maldito é aquele que é pendurado no madeiro, Paulo diz em Gálatas. Aqui já está sendo predito isso, que Jesus haveria de pagar a dívida em nosso lugar, de se fazer maldição em nosso lugar, de levar sobre si as nossas maldições, os nossos pecados, as nossas transgressões, porque o homem não pode cumprir a sua aliança depois da queda, só o Redentor. Isso é paz com Deus, é dívida paga, cancelada por Cristo Jesus na cruz. Então, quando nós olhamos essas ações de Deus, expulsar o homem do jardim, para que ele não comesse da árvore da vida, para dar a possibilidade de redenção, tudo isso são manifestações redentivas, graciosas de Deus em Gênesis 3. Daí a importância, irmãos, de nós entendermos quão é importante, quão é valioso entender a estrutura e a mensagem de Gênesis de 1 a 3. Se você não entender o básico disso, você não entende o resto da Escritura, o resto das Escrituras. Vamos fazer um paralelo aqui entre Adão antes da queda e Adão pós-queda. Adão antes da queda, ele tinha um relacionamento com Deus perfeito. Gênesis 2, de 1 a 3, quando Deus fala para separar o sétimo dia, para o homem então adorá-lo, que depois nós vamos ver lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5, é a base da relação com Deus. Deixaria de exercer as suas atividades nos 6 dias para poder relacionar-se com Deus no sétimo dia, relação perfeita. Mas depois da queda, o homem se escondeu de Deus. Gênesis 3:8. Antes Deus, ele tinha prazer de conversar com o Senhor, de andar com o Senhor. Até o Dr. Mauro brincou na aula falando o seguinte, que Deus ia lá e falava para Adão: ei, você plantou aquela árvore lá, está indo bem, está tudo cheio, cuidou daquele jardim lá. Mas Deus conversava com Adão, desenvolvia um relacionamento com ele, é prazeroso estar com ele. Mas agora, com a queda, Adão esconde da presença, ele escuta os passos de Deus e ele se esconde. O homem antes da queda, ele tinha um relacionamento perfeito com a esposa, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele faz uma poesia para ela, quando ele acorda e vê aquela mulher bonita,
só estava vendo animal o tempo. Até aquele momento, aí aquela mulher bonita, eu falei, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é varoa. Agora, com a queda, Gênesis 3,16, a relação da mulher com o homem é amaldiçoada, no sentido não de que não seja uma bênção a relação homem e mulher, mas ela é agora afetada pelo pecado, pela queda. A mulher vai querer governar o homem, mas na verdade, no final, o homem vai governar a mulher. A luta, a guerra dos sexos, vai ter essa machismo e feminismo, essas ideologias contrárias à palavra, agora faz parte da natureza rebelde do homem e da mulher. A relação do homem com a criação, Gênesis 1, 29 a 30, que ele deveria sujeitar a criação. É dito também no capítulo 2 que Deus colocou ele para cultivar e guardar o jardim, mas agora com a queda, maldita é a terra por tua causa, Gênesis 3, 17. A terra vai produzir espinhos e abrolhos. Ele agora vai utilizar os recursos da terra de um modo egoísta, ganancioso, ambicioso, de forma que a criação agora vai sofrer como que dores de parto, como diz Paulo em Romanos 8, esperando o dia da redenção. O homem antes da queda desfrutava das delícias do jardim, de todas as árvores do jardim comerás livremente. Agora, capítulo 3, 23, Gênesis 3, 23, verso 23, é expulso do jardim. Jardim é a presença de Deus, comunhão com Deus. Começa com jardim, consumação, Nova Jerusalém, onde o Cordeiro e o que está no trono serão adorados pela ação do Espírito Santo em nós, eternamente. Antes da queda, o trabalho na criação era realizado com alegria e prazer. Gênesis 2, 28. Seu trabalho agora após a queda, Gênesis 3, versos 17 a 19, é envolvida por cansaço, por estresse, e vai trabalhar até voltar ao pó. Do suor do teu rosto comerás. Importante dizer, trabalho primeira coisa, trabalho é algo que Deus instituiu. O trabalho é demonstrar primeiramente Deus trabalhando, Deus criando, Deus fazendo, Deus organizando, Deus plantando, para depois o homem fazer a mesma coisa. O trabalho é bênção, mas o trabalho após a queda tem os seus prejuízos devido à maldição, pelos efeitos da queda. A própria criação vai demonstrar dificuldades naturais para poder trabalhar no campo, trabalhar com os animais, assim por diante. A nossa genética foi prejudicada com a queda, e nós vamos ter problemas com relação ao estresse, cansaços e assim por diante. Podemos sofrer acidentes de trabalho e assim por diante, mas continua sendo uma ordem de Deus. Por isso que eu até preguei na minha igreja recentemente sobre Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso 9, sobre servos e senhores, mostrando como que um cristão lida com o trabalho. O trabalho tem duas coisas que a Bíblia condena com relação ao trabalho. A primeira delas é a preguiça. Preguiça é pecado. Quem não trabalha não come, Paulo diz. A preguiça é algo abominável aos olhos do Senhor. A outra coisa é idolatrar o trabalho, é fazer dele o seu Deus, fazer dele a fonte da sua alegria. Mas o que a Bíblia estabelece é que nós temos que trabalhar para a glória de Deus, e isso continua após a queda, mas tem as suas dificuldades. Então nós temos aí nessa sequência, como eu mostrei, Adão é o cabeça federal, ele é o representante de toda a humanidade. Mas a Bíblia estabelece e mostra depois da queda que há um segundo Adão, Jesus, conforme em Romanos 5, vai nos mostrar isso, e outros textos, 1 Coríntios 15, e outros textos também vão mostrar exatamente Cristo nos representando diante do Pai. Então, o primeiro Adão trouxe morte, juízo, culpa sobre nós. O segundo Adão trouxe justiça, santidade e retidão. Em Cristo Jesus, nós somos representados e paga nossa dívida. E agora, aquilo que antes estava sobre nós de culpa é colocado à justiça de Cristo.
Uma vez que Deus nos criou perfeitos, e a morte e a culpa não faz parte da nossa existência original, vamos colocar assim, foi inserida pela desobediência de Adão, pela culpa de Adão. Agora esta culpa e estas mazelas todas serão removidas quando Cristo voltar. Ela não faz parte da criação original, então ela foi colocada devido à representação de Adão. Agora, como segundo Adão é nosso representante, ele então vai nos purificar completamente. Achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo, meu fardo é suave e leve, e acharei descanso para a vossa alma. Essas são promessas presentes e futuras. Quando nós fomos alcançados por Cristo, a nossa alma começa a ser aliviada, nossos fardos são deixados na medida que nós somos santificados, mas ainda não. Um dia nós seremos plenamente aliviados, plenamente santificados, quando tudo for consumado. Outro paralelo importante: Jardim do Éden e Nova Jerusalém. Jardim do Éden, em Gênesis 3, versos 22 a 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então o homem é expulso do jardim, expulso da presença do Senhor. Lá em Apocalipse 21, verso 1 a 3, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Para terminar, a minha aula está terminando. Palmer Robertson, no Cristo dos Pactos, fala que o coração da aliança é Deus conosco. E a gente olhar, é isso mesmo. Deus estava em plena comunhão com o homem no jardim. O homem pecou, Deus prometeu o Messias, Cristo, para continuar tendo comunhão com o homem. Aí você vai em Gênesis capítulo 5, Enoque andou com Deus. É dito também no capítulo 6 que Noé andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar na aliança. É andar conforme que Deus estabeleceu através de Cristo. Aí você vai mais à frente, você vê Abraão, anda na minha presença. Depois você vai Israel, formada lá através de Moisés, a nação organizada, eles peregrinando, uma coluna de fogo à noite, uma coluna de fogo de nuvem de dia, e o anjo do Senhor ia à frente. O anjo do Senhor é Cristo, o anjo de Yahvé, guiando o povo na peregrinação. Quando ela parava, montava o tabernáculo, a presença de Deus no meio do seu povo. Quando eles entraram na terra prometida, Deus então, através de Salomão, construiu lá o templo fixo, para mostrar a presença fixa de Deus no meio do seu povo. Depois eles pecaram contra o Senhor, foram para o cativeiro, o templo foi destruído, depois reconstruído, e aí vem Emanuel, Deus conosco, o tabernáculo de Deus. João diz, João 1,14, e o verbo habitou entre nós, tabernaculou conosco, e ele esteve no meio do seu povo, e ele disse com respeito ao seu próprio corpo, que destruiria e reconstruiria em 3 dias. E aí então, quando ele ressuscita e vai ser elevado às alturas, ele diz aos discípulos o quê?
estarei convosco até a consumação dos séculos. Estarei convosco, andarei convosco, estarei no meio de vocês, junto com vocês, até que haja cumprida a grande comissão. Quando chega em Apocalipse, texto vindo agora, vi novo céu e nova terra, e Deus, o Pai diz, então ouvi uma grande voz que dizia do trono, eis o tabernáculo de Deus, Deus conosco. Andar com Deus é o centro da nossa comunhão. Ele andando com a gente. João diz lá em 1 João 2, 6, que aquele que diz que o ama, guarda os seus mandamentos e anda como ele andou. Andar na Bíblia é estilo, modo de vida, é andar conforme o caráter de Deus. Então, irmãos, isso é espiritualidade, isso é santidade, é isso que a Bíblia ensina. Então, se for para terminar, um escritor falando sobre os puritanos, ele disse o seguinte: o cristianismo é a religião do intelecto, do coração e da prática. Isso é cristianismo. Intelecto primeiro, você tem que entender, você tem que compreender o que a Escritura fala. E isso não pode ficar só aqui, aí fica arrogante. Tem que queimar, levar a contrição aqui, e aí levar a mudança ao caráter, a transformação, as ações no dia a dia. Que o Senhor nos ajude a caminhar cada vez mais, crescer, como Pedro diz, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, encerrando a nossa aula. Não sei se tem alguém que quer fazer uma pergunta, né? Eu ia fazer uma pergunta. À vontade. Pastor, citando esse último tópico de andar com Deus, quando Deus chama Abraão e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. E quais condições que ele fez essa colocação para Abraão? Como que é? E qual colocação que fez essa citação para Abraão? Porque ele falou assim: anda na minha presença e ser perfeito. Ele sabia de onde Abraão tinha saído. Sim. Era na terra de paganismo, de idolatria e tudo. Aí chamou ele, né, para sair do meio da quarentena e falou para ele ser perfeito. O homem não tem uma ação de ser perfeito, Deus já sabia. A questão, o que isso quer dizer é que depois da queda, Deus não abaixou o seu padrão de exigência. Ele continua exigindo santidade e perfeição do homem. E a lei moral, ela antecede a lei mosaica, de andar em santidade diante do Senhor. Por isso que Enoque andou com o Senhor, Noé andou com o Senhor, em integridade, em retidão com o Senhor. Agora, ser perfeito não significa que Deus estava exigindo que Abraão fosse perfeito. Se assim fosse, nós nem estaríamos aqui adorando o Senhor. Mas a ideia ali é de Abraão buscar a santidade, buscar uma vida de piedade, logicamente através de Cristo, crendo na promessa. Vou pegar Romanos capítulo 4, Paulo diz que Abraão creu na promessa e por isso foi justificado. E a promessa ali era exemplificada, tipificada, melhor dizendo, em Isaac, que Paulo vai dizer que Isaac apontava para Cristo, em Gálatas. Então, Abraão andou na presença do Senhor através de Cristo, como todo crente andou através de Cristo desde a queda. Nenhum crente andou ou foi salvo a não ser por meio de Jesus, seja ele tipificado, seja ele encarnado, seja ele exaltado. Nós sempre andamos em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então esse é o que Deus está dizendo a Abraão ali. Agora, Paulo, por exemplo, em Filipenses, diz assim: eu não sou perfeito, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim. Então Paulo está mostrando que nós não alcançaremos perfeição aqui. Ele diz: eu não sou perfeito, não alcançarei perfeição aqui, mas eu vivo como se eu pudesse alcançar. Eu vivo tendo aquele alvo perfeito e padrão perfeito diante de mim. Hebreus 12 diz que nós temos que desembaraçar de todo o peso e pecado e correr a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Então a perfeição da santidade revelada de Deus é Cristo. E Ele é o alvo de todo crente desde o Antigo Testamento.
E é o alvo e será sempre todo crente. Agora, embora eu saiba que eu não poderei jamais aqui ter o caráter santo de Cristo, este é meu alvo. Quanto mais próximo dele eu estiver, mais santo eu serei, mais semelhante a ele eu serei. Isso que Paulo está dizendo. Eu prossigo para o alvo. Compreendeu? É no mesmo sentido, eu entendo que Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Você tem um padrão para olhar. Você tem um alvo. E você tem que buscar esse alvo. Não para ser salvo, porque você é salvo. O que nós vimos lá em Efésios 2, 10 no início da aula? Criados em Jesus para boas obras. Fomos alcançados para boas obras. Então nós somos salvos pela graça para praticar boas obras. Boas obras é vida de santidade, vida de obediência, que envolve nosso relacionamento com Deus, que se estende através do nosso relacionamento com Deus, se estende ao nosso relacionamento com o próximo e com a cultura. E assim é a vida do crente. Efésios capítulo 5, cheio do Espírito Santo, cantando, louvando ao Senhor de coração, servindo uns aos outros, social, servindo uns aos outros no Senhor. Mulheres submissas aos seus maridos, maridos amando suas esposas, como Cristo amou a igreja, filhos honrando seus pais, obedecendo, os pais educando seus filhos no Senhor. Relacionamento social. Servos servindo aos seus senhores como a Cristo, e os senhores não usando de ameaças, mas sabendo que o Senhor, tanto deles como dele, dos servos como deles, não faz acepção de pessoas. Ou seja, profissional, cultural, tudo é para o Senhor, tudo é para a glória dele. Certo? Mais alguma pergunta? Vamos orar então, né? Pedir que nos conduz a Deus nessa oração. Nosso irmão William, encerra assim com a oração. Senhor, te agradecemos por mais essa aula na qual nós aprendemos muito. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar sabedoria, ó Pai, para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Amém. Ó Pai, estamos aqui aprendendo das verdades do Teu Evangelho. Amém. E nós sabemos que nós somos bombardeados por muitas vezes pessoas que são liberais, aqueles que não acreditam na Tua Palavra, ou aqueles que são legalistas, aqueles que endurecem o Teu Evangelho, além do que já está posto como lei diante de nós, de acordo com a Tua Palavra. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela obra redentora de Cristo. Senhor, que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, em segurança para nossas casas. Amém. Que o Senhor possa abençoar o Teu povo. E, ó Deus, que nós possamos a cada dia mais compreender e ter essa vontade, esse amor, essa força, ó Pai, que vem do Senhor, para que nós possamos entender e que nós possamos amar e abraçar o Teu Evangelho. Amém. Deus, muito obrigado por tão grande bênção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão. Mas a gente continua nossa aula, se Deus quiser.